Graça e paz, querido. Eu espero em Deus que você e sua família estejam bem, sadios e fortes, tanto de forma física quanto espiritual nestes dias. E para a nossa devocional de Esperança e Vida hoje, eu convido você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 6, e eu quero ler apenas um versículo, o versículo de número 33, que diz assim: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão dadas. Este texto, meus irmãos, ele faz parte do Sermão do Monte, esta série de ensinamentos que começam lá no capítulo 5, em que Jesus fala um pouco sobre como os nossos relacionamentos horizontais devem ser vividos, ou seja, o meu relacionamento com você. E ele discorre aqui com coisas como ser e fazer diferença, sendo sal e luz na terra. Ele ensina sobre a ira, ensina sobre o amor que devemos ter pelos nossos inimigos e sobre o auxílio que devemos prestar aos necessitados, dentre outras coisas. E seguindo com o seu sermão, se você observar bem, fica claro que a transformação em nossos relacionamentos sociais, ela só ocorre e só é possível mediante a metamorfose que antes é vivida por meio do nosso relacionamento vertical, ou seja, entre eu e Deus, entre você e Deus. Pois Jesus ele discorre ensinando e abordando aqui algumas práticas devocionais saudáveis, como a oração, o jejum, o amor a Deus, a humildade e a frutificação. Digamos que ele está falando a forma adequada para construir um relacionamento com Deus, por meio do qual nós refletimos, então, nos nossos relacionamentos com o próximo. O versículo que nós lemos e que provavelmente a maioria de nós possa recitá-lo de cor, pertence ao parágrafo em que Jesus está agora ensinando sobre as preocupações da vida. E do versículo 25 em diante, ele censura toda a inquietude humana diante das suas necessidades. Porque o viver ansioso, meus irmãos, ele só revela a incredulidade, que nada mais é do que o duvidar de Deus, duvidar da sua soberania, da sua provisão, enfim. Quando Jesus nos convida a andar despreocupados com as coisas terrenas, ele está de fato nos convidando para confiar nele. E aqui neste versículo que nós lemos juntos, ele apresenta o motivo digno da nossa atenção e também busca: o reino de Deus e a sua justiça, como ele diz. Meu querido, procurar o reino de Deus e a sua justiça é buscar em Deus a nossa razão de ser e obedecê-la. E para refletir sobre isso, à luz da Bíblia, nós não precisamos ir longe do texto lido. Na verdade, não precisamos nem mesmo sair do contexto aqui do Sermão do Monte. Olhe para a oração ensinada por Jesus a nós, em que ele diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa razão de ser, queridos, está em adorar a Deus, em glorificar o seu santo nome. E a sequência dessa oração dominical que Jesus nos ensina deixa bem claro que tudo o que eu e você precisamos, as nossas necessidades, nós podemos e devemos buscar de Deus, o nosso provedor. Mas o alerta é para que eu e você tenhamos o cuidado de não buscar mais pelos presentes do que pela presença de Deus. Porque buscar a Deus deve ser a nossa prioridade. É isso que Jesus está nos dizendo, é isso que ele está nos ensinando. Quando ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
ele está nos convidando a buscar isso não só para nós, mas também para o outro. Porque, como discípulos que têm a sua razão de serem adorar a Deus, nós também encontramos a nossa motivação de viver em ver outros se assentando conosco à mesa e compartilhando do pão vivo e também o adorando em espírito e em verdade. Queridos, ir ao encontro do outro e trazê-lo para o Senhor faz parte do privilégio que nos foi dado de testemunhar a boa notícia de Cristo e compartilhar a alegria da salvação com todos os homens. Buscar o outro faz parte de quem nós somos para a glória de Deus o Pai. Faz parte dessa busca prioritária na nossa vida por Deus. E por fim, Jesus termina nos fazendo uma promessa, dizendo que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está referindo-se aqui às preocupações como comida, bebida e roupa, que fazem parte do contexto imediato do texto que nós temos como base. Mas eu creio aqui ainda, queridos, que ele está nos assegurando que para o Senhor nenhum problema é tão grande ou demasiadamente difícil que ele não possa resolver. Para Deus, meus irmãos, nenhuma necessidade que eu ou você tenha é tão pequena ou insignificante que ele não possa ver e suprir. Então, meu querido, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Esta é a promessa de Jesus mais adiante no capítulo 7, versículos 7 e 8. Mas eu e você, de maneira nenhuma, devemos nos esquecer de primeiro pedir, buscar e insistir pela presença gloriosa de Deus em nossa vida, em nossa família, cidade, país e nações. Querido, que você e a sua família tenham um lindo dia buscando ao Senhor.